Olá, bom dia você ligado aqui no canal, sou eu, Cícera Gonçalves, com você para o nosso momento de oração e de meditação da Palavra de Deus. Quero convidar você, dá o like no vídeo, compartilhe com quem você ama. Seja um evangelizador, seja aquele que leva a boa notícia. Nesse mundo onde nós ligamos uma televisão e vemos e ouvimos somente notícias ruins, nós precisamos ser mensageiros da boa nova, mensageiros da boa notícia. Então, meu irmão, dá o like neste vídeo e compartilhe com quem você ama. E é nesta quinta-feira, neste dia 17 de fevereiro, que Deus nos reúne mais uma vez a estar na sua presença. E é na presença de Deus que nós queremos estar. E a gente começa já esse momento de oração dizendo: Senhor, é na tua presença que eu quero estar. É na tua presença que eu quero permanecer. É na tua presença que eu quero ficar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e ilumina os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vinde, Espírito Santo, e abre o nosso entendimento para que nós possamos mergulhar na vontade de Deus, para que nós possamos tocar na vontade de Deus para a nossa vida. Vinde, Espírito Santo de Deus, e enche o nosso coração de alegria, pedindo, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, a graça do Espírito Santo sobre você. O Espírito Santo venha nos trazer todo o entendimento necessário para que nós possamos compreender a sua palavra. Vinde, Espírito Santo, ilumina os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para que a palavra de Deus encontre espaço dentro de nós, para que ela frutifique na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. O Evangelho desta quinta-feira está em Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Estamos nesta sexta semana do tempo comum, rezando com o Evangelho de São Marcos, o capítulo 8 do Evangelho de São Marcos. Então, Marcos 8, de 27 a 33. Ouçamos com atenção. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: Quem dizes às pessoas que eu sou? Eles responderam: Nos dizem que é João Batista, outros Elias, outro ainda, um dos profetas. Jesus então perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. E Jesus os advertiu para que não contassem isso a ninguém. E começou a ensinar-lhes que era necessário o Filho do Homem sofrer muito, ser rejeitado pelos sumos sacerdotes e pelos anciãos e os escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Falava isso abertamente. Então Pedro, chamando-o de lado, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltou-se e, vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Vai para trás de mim, Satanás, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim a dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha gente, esse evangelho de hoje vem nos dizer que nós não precisamos
nós não precisamos nos preocupar. E nós não pensamos como Deus, mas muitas vezes nós pensamos como os homens. Ora, vamos lá. Na nossa vida também acontece o que aconteceu com Pedro, né? Nós não gostamos de sofrer. Quem gosta de sofrer? Você gosta de sofrer? Eu não conheço ninguém que goste de sofrer, né? Pelo contrário, a nossa humanidade, ela tende a rejeitar o sofrimento. E foi isso que aconteceu com Pedro. Quando Jesus começou a dizer que o Filho do Homem ia sofrer, ia ser rejeitado, ele já foi chamando Jesus e censurando, dizendo para ele não falar talvez aquilo, né? E aí Jesus vai e diz: afasta-te de mim, Satanás. Isso Pedro tinha acabado de dizer que ele era o Cristo. Então, minha gente, é natural da nossa natureza humana, é natural às vezes nós rejeitarmos os sofrimentos, porque nós não gostamos do sofrimento. Nós não gostamos quando as coisas saem tudo diferente do que nós planejamos. Nós não gostamos de ser humilhado, de ser rejeitado, né? E nós muitas vezes não gostamos. Eu, particularmente, confesso a você que eu fico irritadíssima quando as coisas não saem do jeito que eu planejei. E eu e o meu esposo, o Rafa, ele tem essa graça de contornar aquilo e não fazer um chame, vamos dizer assim, né? Com a situação para ficar bravo, com raiva. Não, mas eu não, eu já sou o contrário, eu já fecho a cara, quando a coisa não sai do jeito que eu planejei, que eu pensei, eu já fico irritada. E às vezes isso é natural, mas a gente precisa lutar contra isso, né? É a minha luta diária. Então, a gente precisa entender que muitas vezes nós não pensamos como Deus, né? Mas nós pensamos como os homens. E aí é preciso também, minha gente, nós ficarmos atentos com aquilo que sai dos nossos lábios, com o que os nossos lábios têm pronunciado. E aí perceber da onde está vindo, de que fonte está vindo e está sendo gerado os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Porque ou nós somos anjos, né? Ou nós somos Satanás. Somos anjos, né? Quando nós somos mensageiros de Deus. Satanás quando nós somos adversário, acusador. E aí, na medida que nós escutamos o Espírito, agimos como os anjos. E à medida que nós, muitas vezes, ouvimos e damos ouvido às falsas sugestões da nossa humanidade, nós agimos contrário a Deus. Jesus, ele veio para nós. Ele veio para nós. Ele veio para nós porque nós somos imperfeitos. Por isso nós não podemos esmorecer jamais diante das nossas decepções. Das decepções que nós temos com nós mesmos, com os outros. Mas nós precisamos permanecer vigilantes, reconhecendo sempre a nossa fragilidade. E aí também hoje vem a grande pergunta desse evangelho: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Jesus é o meu Salvador? Jesus é a mão de Deus que me ampara? Jesus é aquele que está conosco em todas as nossas dificuldades? E nós precisamos entender que nós, dentro de nós, existem essas duas realidades de Pedro, né? A do homem que ouve a Deus e a do homem que ouve a si mesmo e rejeita as coisas de Deus. Que hoje, nesse dia de hoje, nessa quinta-feira,
nós possamos pedir essa graça ao Senhor, a graça de poder compreender com o coração todas as coisas, a graça de saber ouvir a Deus, a graça de pensar como Deus, a graça de ter um coração que bate na mesma sintonia que o coração de Jesus. Senhor, nós te pedimos, Senhor, que Tu venhas tocar nas nossas fragilidades. Está pedindo isso para o Senhor? Se você tem consciência da sua fragilidade, peça ao Senhor, toca, Senhor, nas minhas fragilidades. Toca, Senhor, em todas as minhas inquietações, em todos os meus sofrimentos. Toca, Senhor, na minha vida e vem me curar e vem me libertar. Toca, Senhor, nos meus pensamentos, Senhor. Que o meu coração possa caminhar, que o meu coração possa caminhar junto ao Teu coração. Que o meu coração possa caminhar junto ao Teu coração, Senhor. Porque é assim que eu quero caminhar, junto ao Teu coração. Vinde, Espírito Santo, e realiza uma obra de salvação e de santificação na minha vida. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meu querido. Deus seja louvado. Uma feliz quinta-feira para você e nós nos encontraremos amanhã com a graça de Deus. Tchau, tchau, minha gente.